os últimos 3 jogos do Corinthians no Allianz Parque. Ganhou um, empatou um e perdeu. Então o Corinthians leva vantagem nesse sentido do que o Veloso falou, do que o Souza falou, do que o Godoy falou e do que eu estou falando. Você coloca tudo isso no liquidificador e você bate ele, todas as nossas opiniões, as nossas visões, cada um no seu detalhe, o treinador não escolhe o time certo. E ele não escala o time certo. Talvez se escalasse o time certo, as coisas seriam diferentes. Mas ele tinha muita coisa importante do Richard Rios, do Estevão, do Paulinho, que muitas vezes tirava o foco da ruindade dele em termos de substituição e de escalar o time melhor. Porque no Mundial, o Maurício, que estava jogando muito, não jogou. E essa é a grande verdade. Mas o Palmeiras tem um time excepcional. De 3 jogos lá, ganhou um, empatou um e perdeu. O Corinthians, com esse elenco, com 11 jogadores, um time que está focado e que jogou muito contra o Palmeiras na quarta-feira que vem, ele pode classificar nesse sentido que nós colocamos? Craque, pelo que o Palmeiras vai jogando, eu falei semana passada, eu não ficaria surpreso se o Corinthians passasse. Agora, quarta que veio, quarta passada foi o primeiro jogo. Não, é que eu falei da quarta passada, entendeu? Tá. Que eu não ficaria surpreso se o Corinthians passasse desse confronto. Você falou mesmo, na terça-feira. Até pelo que o Palmeiras vem apresentando. Até há uns jogos atrás, o Palmeiras era o pior mandante, um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Melhorou, e a gente está falando de um time que gastou quase meio bilhão. Não, gastou mais de meio bilhão. Meio bilhão em contratações. Agora, a culpa não é minha, a culpa é dele lá, que pedia jogador, dizia que não tinha. Agora, tem que levar em consideração... O centroavante botou o zagueiro, né? Benedetti uma vez, não foi o que ele falou? Foi. E levando em consideração que esse monte de contratação que ele fez aí, que ainda não conseguiu, nenhum deles conseguiu ainda se deslanchar, o único para mim ainda é o Maurício, que quem fez a diferença nesses últimos anos no Palmeiras foi a base. Foram 2 jogadores da base. Hendrick e Estevão. Eram os principais jogadores do time. Tanto que nem estão mais aí, entendeu? Saíram. Agora, ele tem que fazer esse time jogar. Ele tem time. Ele pediu centroavante, ele tem 2. Ele pedia meia, hoje ele tem 2. 4? Pô, então tem que fazer o time jogar. A culpa não é minha. O Maurício e o Veiga. Tem 4. A torcida pode ser fundamental, você que é ídolo do Palmeiras, eu passo para você já, Godoy. A torcida, essa aí está no Mundial. Essa torcida que estava no Mundial e que ficou em 8º no Mundial. E ele foi o maior responsável pela mediocridade do Palmeiras no Mundial, da FIFA, o treinador da equipe do Palmeiras. A torcida no Allianz Parque, ela pode ser fundamental também para um gás para esse jogo de quarta-feira. Veloso, você que é ídolo? Faz diferença, né? E ainda mais com essa história que a gente acompanha agora de torcida única, né? Então vai fazer a diferença, vai estar lotado o Allianz Parque, a diferença é mínima e o torcedor sabe que é importante incentivar, pressionar o adversário, tá o tempo todo cantando, empurrando, incentivando, e eu acho que vai fazer o papel dela. Agora, dentro de campo também as coisas precisam acontecer, né? Precisa acontecer, o Palmeiras precisa ter uma postura diferente do que foi no primeiro jogo, precisa ser mais agressivo dentro de campo, na bola, jogando. Mas precisa ter uma outra postura porque começa em desvantagem. Então, se não vai para cima, o tempo vai passando, o relógio também está contra o Palmeiras nesse jogo. Então, não pode perder tempo. Estatisticamente, mostra que não faz diferença muita, não. Tanto é que tem uma vitória, uma derrota e um empate. E nos 2 lados, não faz diferença a torcida única. E nessa situação em que uma equipe entra em campo privilegiada... E você tem razão, porque o Corinthians ganhou o Paulista jogando no primeiro jogo 8-0. O Corinthians entra em campo privilegiado pelo regulamento, a presença da torcida pode enervar. Isso aí realmente passa os minutos. Não pode esquecer que talvez não jogue o zagueiro que estava dando a baita sustentação ao sistema defensivo. E o que você está falando é muita verdade, Godoy, Veloso, porque aí você fica na ansiedade de fazer o gol, a cobrança, a insatisfação. E a gente sabe como é que é o torcedor, né? E o Corinthians é um time que tem uma experiência, mas é um jogo onde tanto o Palmeiras como o Corinthians, para mim, nunca teve, mesmo quando jogador, como comentarista e apresentador, nunca teve nenhum favoritismo de ninguém, meu irmão. Corinthians e Palmeiras, existe, Veloso. É difícil, não né? é louco para nós que antes do jogo, a gente pode até falar que o Palmeiras leva uma vantagem pequena e tal, mas chega na hora que a bola rola. Não tem. Vocês estão aí, não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians. Vocês não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians, né? Diga-se de passagem.